Olá a todos, todas e todes, me chamo Anderson Henrique Lopes Santos, bolsista PIBIC CNPq, e irei apresentar um pouco dos resultados dessa investigação sob a orientação da professora doutora Soraya Salles Dornelles, intitulada Mundo do Trabalho Indígena na Vila de Guimarães, 1757 a 1798. A promulgação do Diretório dos Índios em 1757 é considerado um dos grandes eventos no governo de Dom José I. A lei indigenista, que foi idealizada por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, até então naquele momento governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, e o seu irmão Marquês de Pombal. Logo, a lei ditava que o ingresso dos indígenas para a sociedade naquele momento seria através do princípio da liberdade, trabalho, autogoverno e assimilação. Então, como o indígena se torna central nos interesses de Portugal, essa investigação vai analisar como é que procedeu a aplicação do Diretório Pombalino no contexto da ereção da Vila de Guimarães e até que ponto a presença indígena se torna preponderante nesse processo. Bom, aqui nós visamos apontar a participação indígena durante a fundação da Vila de Guimarães, de acordo com os levantamentos do livro de registros, fundações e posses de vila, uma documentação pertencente ao Fundo da Secretaria de Governo e faz parte do acervo do Arquivo Público do Estado do Maranhão. E a partir disso pensamos os processos de modificação identitária vivenciado pelos indígenas em face do estabelecimento do Diretório dos Índios. E também procuramos analisar em quais pontos o Diretório dos Índios estava sendo seguido e respeitado de acordo com o contexto local. Aqui trata-se de um estudo inédito na historiografia e essa pesquisa tem como primazia a análise qualitativa das atas de fundação da Vila de Índios de Guimarães, a documentação que está presente no livro de registros de fundações, ereções e posses de vila. Foi muito comum que a fundação de vilas e lugares de índios tivesse origem de antigos aldeamentos indígenas, porém a Vila de Guimarães, que foi erigida em 19 de janeiro de 1758, teve a procedência da fazenda de Guaramiranga, a propriedade que foi de João Teófilo de Barros e herdada por José Bruno de Barros, o qual repassou à coroa portuguesa. Também notamos a presença de indígenas em cargos de poder durante o processo de eleição de vereadores na Câmara Municipal da Vila de Guimarães, onde os mesmos estavam batizados com nome e sobrenome português, seguindo os conformes do artigo 11 do Diretório dos Índios. Então, conforme o que foi observado na fonte, tanto como a investigação pela bibliografia selecionada, foi possível apurar que, a partir da ereção da Vila de Guimarães, isso estava coligado a um sistema maior, que envolvia o cumprimento das novas ordens régias que foram estabelecidas em razão da promulgação do Diretório dos Índios. Portanto, não foi um objeto isolado. A vila foi fundada em 1758, ergueu-se o pelouro e, posteriormente, também foi realizada a eleição dos vereadores da Câmara Municipal, e as demais autoridades que iriam fazer parte do corpo político. E em destaque estavam a presença de homens indígenas que estavam batizados com nome e sobrenome em português. Mencionou-se também o cumprimento em relação à liberdade dos índios, que era muito importante naquele contexto. Então, pelo menos até esse momento, o que era esperado pelo Diretório Pombalino estava sendo cumprido no contexto de formação da Vila de Guimarães.